Doutor, dentro de várias perguntas que chegaram, a gente já está chegando na reta final do nosso papo, mas tem papo ainda para a gente ter, e já já eu quero ler muitas interativas que chegaram para o senhor, mas tem uma que chamou a atenção. Como a gente fazer funcionar e a sociedade entender o seguinte: o senhor falou sobre o exercitar-se, sobre as dinâmicas, vamos dizer assim, alimentares, exercícios que partem do indivíduo. Como fazer com que isso opere num cotidiano de mais de 12 horas de trabalho, numa dificuldade de trânsito em São Paulo, e aí tocando justamente no âmago do que o senhor falou, da interdisciplinaridade da área da saúde. Como fazer funcionar isso para o cidadão que está lá na luta do dia a dia, doutor? Não é fácil, mas é possível. Uma dos instrumentos com os quais nós temos trabalhado, mas nós temos que avançar muito mais nisso, é um instrumento do que a gente chama de um projeto terapêutico singular. O que é um projeto terapêutico singular? Você vai no médico, fala, doutor, eu tenho isso, aquilo e aquele outro. O médico pega um papelzinho, escreve lá, tchau. Esse é um projeto terapêutico do médico para você. Então, você chega lá no médico e fala, doutor, eu tenho isso, isso e aquilo. O que o senhor acha? Você precisa fazer exercício. Aí você fala para o médico, eu não tenho tempo de fazer exercício. Eventualmente, isso acabava a consulta. Agora, não. O médico vai falar, vamos ver a sua agenda. O que você faz segunda-feira? O que você faz à noite? O que você faz de manhã? Vamos fazer... Aqui nesse lugarzinho, não dá para você fazer meia hora de exercício? Hoje, amanhã e depois da manhã? Projeto terapêutico singular é isso. É um terapeuta junto com um paciente que constrói uma agenda onde o que deve ser feito é possível de ser feito. O médico sabe, o médico, a enfermeira, também não é só o médico, a enfermeira, nutricionista, professor de educação física, fisioterapeuta, sabe o que você tem que fazer. Você sabe da sua vida. Nós temos que casar esses dois conhecimentos, esses dois saberes, para construir a possibilidade de você participar do projeto terapêutico singular. Esse é algo que precisa ser feito. E por isso tem que ter atenção primária à saúde. Por isso tem que ter estratégia da saúde da família. Principal característica da ação da atenção básica não é a boca, é o ouvido. O médico tem que aprender a escutar. E só escutando é que você consegue construir um projeto terapêutico singular. Um outro instrumento muito poderoso que nós abandonamos há coisa de uns 30, 40 anos atrás é a intervenção na educação. E na educação escolar, junto com as crianças. Quer dizer, nós temos que voltar a ocupar a escola. E voltar a ocupar a escola para cuidar da saúde das crianças na escola, inclusive com vacinação, né? E também levar para as crianças um conjunto de informações que elas vão levar para casa. É a criança chegando em casa e falando, não pode ter aquele vasinho de flor ali com aquela aguinha lá embaixo, porque aquela aguinha lá embaixo significa que vai ter mosquito. E mosquito significa que eu vou ter dengue, que você vai ter dengue, que o vovô vai ter dengue. Não pode ter o vasinho de flor com a aguinha lá fora. Como é que faz para ter o vasinho de flor? Tem que pôr areia no vasinho de flor para não ter água, para não ter bicho botando ovo lá e virando larva e virando mosquito. Mas essa é uma informação que nós temos que dar para as crianças na escola. O que é vacina, como usa a vacina, o que é alimentação sadia. A criança tem que aprender na escola que aquele biscoitinho gostoso engorda e que ser gordo é ruim. Ser gordo é doença. Né? Temos que tomar muito cuidado com a gordofobia, porque temos hoje 30% da população gorda. Né? Então não se trata de transformar o gordo num problema, mas se trata de
e diminui a probabilidade das pessoas engordarem e das pessoas entenderem que elas têm que combater a obesidade, e a obesidade se combate com uma alimentação adequada, se combate com exercício físico, se combate eventualmente indo no médico também, e tomando remédio, mas a escola é um capítulo muito importante que nós temos que recuperar. Essa é uma coisa que está muito presente também na nossa política de saúde do Boulos. Ir à escola, para trazer a escola, não é para a saúde, é para trazer a escola para a vida. A escola é um espaço onde se constrói um jeito melhor de viver. Aliás, esse foi um dos grandes problemas da Covid, né? Nós ficamos 2, 3, quase 3 anos sem aula para as nossas crianças. As nossas crianças não vão para a escola aprender a tabuada, elas vão para a escola aprender a viver. A principal função da escola é aprender a viver, convivendo. Não tem jeito de viver sozinho, tem que conviver. Por isso o homeschooling desses idiotas que passaram algum tempo no governo aí há pouco é uma idiotice sem tamanho, porque o homeschooling tira a capacidade das crianças aprenderem a conviver. E não se vive em sociedade sem conviver. Esse é o principal papel da escola. Então, nós temos que levar para a escola instrumentos fundamentais para construir convivência e saber sobre saúde e fazer a criança ser um instrumento de levar o saber da saúde para casa é muito importante. Muito bom. Tem recados para chegar, Pedro? Deixa eu só responder um particular aqui antes do doutor Gonzalo responder, que é o que vem do Douglas Foquessato, que ele diz assim, ó, Suman, branco privilegiado da classe média de Porto Alegre, querendo ganhar eleições, debatendo, querendo deixar a esquerda mais no centro da ideia. Aí, em algum momento, ele mandou um outro recado que diz algo muito parecido e diz assim, é o mesmo cara que chama a torcida do Grêmio, né, de homofóbica. Douglas, vamos começar o seguinte. Você conseguiu ser identitarista até para falar de futebol, mas vou explicar para você o seguinte. Começou. Canal Índias DCM, vamos lá. Vou dizer o seguinte, você pode procurar, já que você particularmente fala sobre o meu trabalho, você pode procurar em 15 anos de crônica esportiva e você nunca vai me ver generalizar nenhum tipo de torcida, porque seria nenhum tipo de grupo heterogêneo, porque seria de uma pobretude intelectual da qual eu não me permito pertencer à generalização de grupos tão distintos, né? Então você pode procurar em 15 anos de uma premiada carreira jornalística que você não vai encontrar isso que você acusa. Daí, quando a gente acusa e faz afirmações sem ter a fundamentação factual dela, o nome disso é fake news e é um dos expedientes usados pela extrema-direita. Então, cuide para não flertar com aquilo que você condena. Assim como você está fazendo uma série de levantamentos que eles são para-choque de caminhão. As suas frases precisam ter um pouco mais de profundidade para ela não ficar no raso daquilo que simplesmente tem sido um dos buracos da nossa política. Depois, Douglinhas, vou dizer o seguinte, querido, não é o Suman que está falando, é o Gessé, é o Renato Janine Ribeiro, é a liderança do próprio PT, é o próprio Guilherme Boulos, quando critica a empresa que foi fazer o hino neutro, que gerou para o Guilherme Boulos uma dificuldade de se desapegar de um apelido criado pelo Pablo Marçal que ele não precisaria ter, que foi criado por essa camada e essa película tão frágil de uma política feita por gente jovem que faz sarau nos centros urbanos, né, e dá boa noite para a lua, e que basicamente não tem dialogado com os problemas de classe. E quando você fala sobre a negritude, sobre os grupos LGBTQIA+, que são grupos que são vilipendiados socialmente, outros grupos sociais que são minorizados, o que você chama de pauta identitária não passa das nossas pautas sociais e elas não são novidade para o campo da esquerda. Talvez seja para você, porque você é mais jovem e aí precisa criar algum tipo de agrupamento para pertencer, mas vou dizer o seguinte, querido, isso sempre fez parte da luta da esquerda antes mesmo de ser modinha. O que a gente não pode fazer é criar subnúcleos que não dialogam com a população de maneira geral. Pode confiar que não sou eu que estou dizendo. São os intelectuais desse país. O que eu estou fazendo aqui é reverberar eles. Pedro Zambarda,
Tem muito recado chegando, muito elogio, inclusive, né, da nossa aula que nós estamos recebendo aqui sobre saúde pública e sobre como São Paulo pode sim, deve sim e vai sim caminhar para um rumo de saúde de qualidade. Porque se não tem luz em São Paulo hoje, não tem saúde. Mas não é hoje, é ontem, é hoje e será amanhã se o Nunes continuar no governo. O doutor Gonzalo falou algo fundamental no início do programa, que é uma das principais mortes de São Paulo, porque isso sempre pega no Rio de Janeiro, São Paulo não se fala, é morte por bala. E aí São Paulo vai levar Melo Araújo de novo pro comando? Vai levar os caras do Bolsonaro, os caras da bala? Se liga, São Paulo, se liga.